Olá, sejam bem-vindos à nossa próxima aula referente a métodos quantitativos aplicados em estoque. Nessa aula, nós veremos um modelo onde se admite haver rupturas. Esse é o sumário, falamos um pouco dos custos associados, modelagem e algum exemplo. Bom, quais são os custos associados? Nós temos o custo de aquisição, o custo de encomenda, o custo de posse e o custo de ruptura. Quais são os pressupostos básicos? Que refere-se a um único artigo não perecível. A procura do artigo é independente da procura de outro, qualquer artigo. A procura é determinística com valor constante θ. O nível de estoque permanente conhecido. Nesse caso aqui, ela é permitida a ruptura. E a encomenda do artigo é feita diretamente pelo vendedor. A encomenda do artigo é lançada em qualquer momento. A reposição do estoque é instantânea. O armazenamento do artigo é feito em local único. O tempo de reaprovisionamento, TR, é conhecido e também determinístico. E o custo na unidade de aquisição não varia em quantidade encomendada. E é sempre encomendada a quantidade ótima quando o estoque atinge um ponto de encomenda. Então, mais uma vez, tanto o modelo com ruptura e sem ruptura somente devem ser aplicados quando a variância da procura média dividido pelo quadrado da procura média sejam inferiores a 20%. Nós temos algumas simbologias. O θ é a taxa de procura, o Q é a quantidade a encomendar, o Q asterístico é a quantidade ótima a encomendar, CA é o custo de aquisição, C é o custo de encomenda, L é a taxa de posse, CP é o custo da posse e CR é o custo da ruptura de uma unidade do artigo. Então aqui nós temos um modelo básico de estoque onde não há ruptura. Perceba que em 4 semanas a empresa está repondo estoque. Então, como é a simbologia básica de ruptura? Vocês podem ver que nós temos o tempo T1 e o tempo T2. Sendo o tempo T2 o tempo pertinente à ruptura. Avançando. E nesse caso nós temos o custo de aquisição, que é o custo que multiplica as quantidades adquiridas pelo custo de aquisição. O custo de encomenda e o custo de posse, idêntico ao método anterior. E aqui nós temos o custo de ruptura, que é calculado pelo CR vezes a quantidade menos o S, dividido por 2 vezes o tempo 2. Então, o custo total no período T é a aquisição mais encomenda mais a posse mais a ruptura, expressado por essa equação. Avançando, então as relações de tempo e quantidade, nesse caso Q sobre T, que é igual a S sobre T1, é igual a T1 vezes S vezes T sobre Q. Rearranjando, nós temos que Q e T igual a RT igual a T2 é igual a T2 vezes RT vezes K, que é igual a Q menos S vezes T vezes K. Então, o custo total no período, nós temos a aquisição, mais a encomenda, mais a posse e mais a ruptura. Então, aqui nós temos a equação com T1 e T2 rearranjado na equação anterior. Trabalhando um pouco mais na equação, vamos chegar nessa equação abaixo. Então, o custo total por unidade de tempo, mais uma vez fazendo T, tempo é igual a quantidade sobre θ, teremos essa equação. E nesse caso, aqui, tanto Q quanto S são variáveis. Então, nesse caso, nós vamos calcular as derivadas de primeira ordem, de forma que elas anulem a função. Então, calculando para cada uma, tanto a derivada de S como a derivada de Q,
nós obteremos essa expressão final. Então, o seu custo de ruptura é muito superior ao custo de posse, quando tende para 1, o estoque será gerido sem ruptura. Se o custo de posse é muito superior ao custo de ruptura, ou seja, tende para 0, o estoque será gerido com ruptura. O nível de serviço P é igual ao custo de ruptura dividido pelo custo da posse mais o custo de ruptura. Aqui nós temos o exemplo, somente mais um passo. Nós sabemos que essa quantidade, que essa equação é a equação de Ótimo, porque a derivada segunda será maior do que zero, ok? Então aqui nós temos o resumo de todos os cálculos, a quantidade econômica, o estoque ativo, o nível de serviço, período de estoque, o tempo ativo, tempo com ruptura e o ponto de encomenda. Então, como que seria o ponto? Nesse caso, a empresa teria um estoque médio de 100, terá uma ruptura de 50 unidades e vai encomendar 150 unidades aqui num tempo qualquer, visando pagar as suas dívidas de 50 unidades para um cliente X. Então, vamos a algum exemplo. Nós temos o custo de aquisição aqui, que é de 10 unidades monetárias, a taxa de procura 150 unidades mês, o custo de encomenda 50 unidades mês, a taxa de posse 10%, o nível de serviço é 2/3, ou seja, 66,67%. O tempo de reaprovisionamento são de 5 dias, e o mês considera um mês de 5 dias. Avançando, calculando, nós temos aqui que 2 vezes θ vezes C dividido por CP, raiz disso vezes 1 sobre P, que é o nível de serviço, vamos obter que a quantidade ótima de compra será 150 unidades. O estoque ótimo, no caso aqui, será de 100 unidades. Nós temos aqui o R, que na verdade é o ponto de ruptura, que são de 50 unidades. O T, que é o tempo de ciclo médio, né, no caso aqui de um mês são 25 dias, ok? Que é, nesse caso a quantidade, a taxa de procura e a quantidade ótima de encomenda são idênticos. O tempo T1, que vai medir o tempo que o estoque trabalhou ativamente, ou seja, sem ruptura, basta pegar o estoque médio por θ, será em torno de 17 dias. E T2 e T1 é o T asterístico menos T1, que no caso serão 25 menos 17, que é igual a 8 dias, tá, ok? O ponto de encomenda, no caso aqui de 20 unidades, e o custo total mesmo, no caso são 160 unidades, 1.600 unidades monetárias. O número de encomendas, basta pegar o θ dividido pela quantidade ótima a encomendar, será igual a 1. Qual que será a política ótima nesse caso? Lançaram uma encomenda de 150 unidades em intervalo de um mês, 25 dias. Quando o nível de estoque atingir menos 20 unidades. Recebida a encomenda de 50 unidades serão para satisfazer os clientes do período anterior e 100 unidades entram como no estoque ativo. O nível de serviço de 37% e o custo médio de 1.600 unidades mesmo. Nós teremos essa simbologia aqui. Ok? Mais uma vez, recorrendo à parte de programação em VBA, nós temos aqui as informações da aula anterior. Então nós temos aqui unidade de tempo. Nesse caso, vamos trabalhar com 300 dias para um mês. A taxa de procura são 15.000 unidades. Custo de aquisição 20.000. Custo de encomenda 98.000. A taxa de posse 30%. O custo de posse 6.000, que é a multiplicação do taxa de posse vezes o custo de aquisição. O nível de serviço, no caso aqui, são 25%. E o prazo de reabastecimento, basta pegar o tempo e dividir, no caso aqui, dividido pela unidade de tempo, que é, vamos supor, 5 dias por 300 dias. No caso, vai gerar um valor muito pequeno, de 2%. Mais uma vez, eu fiz uma programação em VBA aqui, tá aqui, para que vocês possam enxergar.
Em cada célula é feita a equação para cada um daqueles resumos anteriores, tá, ok? O interessante de trabalhar com VBA, isso evita que quando você calcula todas as equações dentro do Excel, você pode ter o risco de deletar algumas sem querer. E com o VBA isso não acontece. Então vamos calcular a política ótima. Nesse caso aqui nós temos uma política ótima. Para esse exemplo hipotético aqui, que é comprar 1.004 unidades, o estoque médio será em torno de 350 unidades. A ruptura máxima em 1.050, tá ok? O nível de serviço é de 1,66%. No caso aqui, o custo de encomenda é 98 mil, o custo de aquisição é em torno de 3 milhões. Então, trabalhando com macros, nós aumentamos muito o potencial do problema. Fechando aqui. Então, bom, essa é a aula sobre estoques com ruptura. Espero que seja útil para todos. Um abraço.